professor Fábio Della Torre, professor do Departamento de Engenharia Elétrica da FEI, coordenador do Fórmula FEI Elétrico. A gente vai agora conversar um pouquinho sobre as principais diferenças entre carros a combustão e elétricos. As vantagens e diferenças são legais de serem pontuadas. E acho que talvez o que mais motiva hoje essa revolução, né, esses passos largos que o elétrico tem surgido, é o fato dele não ser um veículo que, no rodar, você produz poluente. Né? Então, acho que esse é o ponto mais que coloca, vamos dizer assim, no rodar, né, a diferença entre o elétrico e o combustão. A gente olha do ponto de vista roda, motor e tudo mais, a grande diferença novamente acontece no motor. Né? Você sai um motor que trabalha por ciclo térmico, tem a combustão, tem a necessidade de um monte de partes e peças móveis. Quando a gente entra no elétrico, é um motor único, compacto, muito menos partes e peças, muito mais simples de ser concebido. Por característica do motor elétrico, né, entregar torque em rotações muito baixas, o desempenho acaba sendo sempre muito grande, muito expressivo, às vezes com carros de porte equivalente ao que teríamos num combustão, que vai ter que ter mandatoriamente um auxílio de um turbocompressor, um comando de válvula diferenciado, um motor um pouco mais de capacidade volumétrica. No elétrico a gente consegue ter isso de uma maneira um pouco mais simplista. Entretanto, o elétrico te dá algumas possibilidades de escolha de powertrain, né, de arquitetura de projeto, que são mais simples do que o equivalente de combustão. Então, vou citar o exemplo dos carros de tração apenas em um único eixo, ou os carros de tração integral. Né? No combustão convencional, com câmbio, com transmissão, com diferencial, é um monte de parafernália. Né? Cara, você consegue fazer isso no elétrico de uma maneira praticamente quase que plug and play. É o mesmo motor, talvez a mesma transmissão. Eu coloco apenas um único conjunto desse no eixo dianteiro. Eu coloco no eixo dianteiro mais no eixo traseiro. Talvez duplique o número de motores no eixo traseiro. Então, te dá uma flexibilidade um pouco maior para atender, talvez, desempenhos de forma um pouco mais expressiva. Eu acho que ainda a simplicidade de manutenção no atual contexto, por remeter a simplicidade de manutenção como em 1990, né, a saída do carburador trouxe a injeção eletrônica. Né? Era novidade, pouca gente conhecia, exigia uma capacitação, um preparo do profissional de reparação. E, cara, hoje a injeção eletrônica é uma commodity. Né? Você tendo conhecimento, tendo ferramental, você trabalha e faz a atuação. Então, hoje o combustão tem esse tipo de vantagem porque está bem difundido, está bem conhecido, né? Você, no fundo, tem um histórico, né, e um legado de anos de utilização. E o elétrico tem surgido com grandes passos e ainda sem tanto histórico, né? Mas a partir do momento que talvez essa capacitação, esse aumento, essa percepção que é sim mais complexo, tem mais detalhes, mas não é também absurdo, como a injeção eletrônica lá atrás parecia ser, né, e hoje não é. Então, acho que a gente vai começar a ter essa equiparação. Então, a vantagem no combustão seria essa facilidade, né, você ter o acesso à manutenção mais simplificado.